voos. Então, como os sons são reproduzidos? Abram a apostila de vocês lá na página 5, ok? Todos os sons têm algo em comum, desde o cricrilar do grilo até o ronco do motor de um avião. São formas de energia que se espalham por meio de vibrações. Essas vibrações podem se espalhar pelo ar ou outro material como água, madeira e vidro. Quando um objeto vibra, a energia dessa vibração se espalha pelo ar em todas as direções. Pessoal, vocês lembram que a prof pediu que vocês fizessem uma experiência com uma bacia e jogassem uma pedrinha dentro? Vocês lembram o que acontecia? Você joga uma pedra e forma ondas, né, em volta daquela pedra. Ondas pequenas e vão aumentando. Vocês lembram dessa experiência? Lembraram, né? São as vibrações, as ondas, as vibrações do som, ok? Então, você joga a pedrinha e você vê que a água, ela faz como se fosse umas ondas. A mesma coisa, a vibração do som, ok? Então, as vibrações dos sons também é dessa maneira. Ela vai ficando maior, ok? A voz humana também é resultado de vibrações produzidas pelas pregas vocais, estrutura que situa na garganta em um órgão chamado laringe. As pregas vocais vibram com a passagem do ar que sai dos pulmões, produzindo sons. É o que a gente está fazendo agora, ó. Eu estou falando e está produzindo o som e vocês estão conseguindo identificar esse som do meu falar, ok? Os movimentos da língua e da boca ajudam a variar as características da voz e a articular a fala. Então, o movimento, né, ajuda vocês a compreender o meu falar, tá bom? Lá na página 6 agora, o segundo tópico, na onda do som, que a bacia jogou a água e faz aquela onda, continuando ali. Algo semelhante acontece com as vibrações do som, algo semelhante com a pedra que você joga na água, ok? Elas também formam ondas que se espalham, entretanto, diferentemente das ondas produzidas no lago, que se movem para cima e para baixo. As ondas do som se movem para frente e para trás, como uma mola. Então, as ondas, né, vai para assim. Já as ondas, né, das vibrações do som, ela move como uma mola. Observem ali, para cima e para baixo, e não para os lados como a pedra na água, tá bom? Então, o som, ele vai para cima e para baixo, para cima e para baixo, como o modelo ali da mola. A propagação é a transmissão de energia das ondas sonoras em líquidos, gasosos, como o ar, e sólidos, como a madeira. Por exemplo, ao movimentar as cordas de um violão, elas vibram a energia dessa vibração e se propaga, espalha pelas partículas do ar, que também vibram em todas as direções, produzindo as ondas sonoras que chegam até nossas orelhas, onde são percebidas. Então, quando as ondas sonoras, ou seja, as vibrações, chegam até nós, podemos ouvir o som. Lembra, ó? Ouvimos o som. A prof bateu aqui na mesa. Olha lá a palma da mão. Ok? Chega a vibração e a gente consegue identificar o barulho do que se trata. Ok? Agora vamos para o próximo tópico, meios de propagação do som. O som se propaga, se espalha de maneiras diferentes em cada tipo de meio. Então vamos olhar ali e relembrar.
Na água, o som se propaga mais rápido que no ar. Nosso corpo não está adaptado para perceber sons na água. Então, nós não estamos com o corpo adaptado. Então, nós percebemos o som de forma distorcida e não, claramente como estamos aqui agora falando, tá? Os golfinhos se comunicam por meio de sons que se propagam na água. Então, eles se comunicam, por meio de som que se espalham ali na água. Nos meios sólidos, como a madeira ou o metal, o som se propaga mais rápido que no ar. Olhem ali. Se encostarmos o ouvido em um chão de madeira, podemos escutar os passos de uma pessoa antes dela chegar. Então, quem tem piso de madeira, assoalho, se você realmente encostar o seu ouvido ali, você vai ouvir os passos antes da pessoa chegar no determinado cômodo, ok? No espaço sideral, entre os planetas e as estrelas, como se trata de um espaço vazio, não existe ar ou outras partículas. As vibrações do som não se propagam, não se espalham. Então, sinais sonoros emitidos no espaço não se espalham, ou seja, não podem ser ouvidos. Então, o som de lá do espaço, o som de lá, não consegue ser ouvido, ok? Aí você sabia, as ondas sonoras são muito, mas muito rápidas, em questão de segundos. Mas será que o som é mais rápido? Não existe algo mais rápido do que o som? Vocês lembram que a prof falou que existia? Sim, existe a luz. A luz é mais rápida que o som, tá bom? Por exemplo, olha ali, entre o relâmpago e o trovão. O relâmpago é o quê? É a claridade, é aquela luz. E o trovão é aquele barulho. Quando dá, em temporais, em chuvas, qual aparece primeiro? O relâmpago ou o trovão? O relâmpago. A claridade aparece primeiro e depois de alguns segundos vem o barulho, o trovão, porque a luz ela é mais rápida do que o som, tá bom? Lembrem-se disso, a luz ela é mais rápida do que o som, por isso o relâmpago vem primeiro e depois o trovão, que é o barulho, ok? Então lá na página 8, ali está falando, do som, de como se ouve, ok? Por exemplo, se eu fizer barulho aqui, você ouve lá. Se eu falar, oi, tudo bem? Você precisa virar o rosto para me olhar? Ou você consegue identificar quem está falando com você? Você consegue identificar quem está falando com você através do som que você ouviu, da minha fala. Oi, Mafê, tudo bem? Oi, Felipe, tudo bem? Oi, Giovana, tudo bem? Porque você já está acostumado com o tom de voz. Então, você já sabe quem está falando. Não precisa olhar, você já consegue identificar. Ok? Então, vamos lá para a próxima página. Lá na página 10 agora. Na página 10, característica do som. Você estudou que os sons são vibrações que chegam até nós, mas como podem existir tantos sons diferentes, como o zumbido das abelhas, o ruído do motor de um carro e os variados sons dos instrumentos musicais? O que é nessas vibrações que faz com que os sons sejam diferentes um dos outros? O que faz eles serem diferentes? Por que todo som não é igual? Por exemplo, viram? Por mais que a prof bateu aqui na mesa e bateu aqui nas mãos, o som é diferente, O tom é diferente. Por que será que é diferente e não igual? Se o som que chega até a gente vem pelo ar. Por que é diferente? Vamos lá? Intensidade. Quando dizemos
que o volume da televisão está muito alto, estamos nos referindo à intensidade do som. A intensidade, também chamada de sonoridade, é usada para definir se um som é fraco ou forte. O que faz um som ser mais intenso ou menos intenso? Um som mais forte ou um som mais fraco? Quanto maiores forem as vibrações de uma onda sonora, mais intenso, então mais forte, será o som. E quanto menores forem as vibrações de uma onda sonora, menos intenso será o som. Então, quanto mais forte for as vibrações, mais intenso. E mais fraquinha, menos intenso. Ok? Olha lá o tom. O tom é a característica que nos permite diferenciar e classificar um som considerando sua altura, de acordo com o tom. Os sons podem ser graves ou agudos. Grave quando as vibrações são mais lentas, ou agudo quando as vibrações são mais rápidas. Em geral, a voz das mulheres e das crianças é a mais aguda que a dos homens, que é mais grave. Então, as mulheres e as crianças têm a voz mais agudas, já os homens mais grave, ok? Agora, lá na página 11, o timbre. Conseguimos identificar quando uma mesma música é cantada por pessoas diferentes. Uma mesma música cantada por pessoas diferentes, você consegue identificar a música e geralmente o cantor, porque o timbre é diferente, tanto o timbre do som, né, quanto da voz da pessoa. A voz é diferente, então você consegue também identificar através da voz. O timbre do som é diferente. O timbre funciona como uma identidade do som, ou seja, ele define as características específicas de cada som e está relacionado com o formato da onda sonora, que varia de acordo com a fonte sonora. Olha ali a fonte sonora. Qualquer dispositivo, instrumento ou corpo que emite sons que são identificáveis por nossas orelhas, como uma pessoa cantando um instrumento musical ou um despertador. Então, a fonte sonora aqui da nossa orelha consegue identificar se é um despertador, se é um celular que está tocando ou é uma pessoa cantando. Então, não vem no mesmo ritmo, ok? Nós conseguimos identificar. Por exemplo, uma pessoa cantando é diferente de um celular tocando ou de um despertador tocando. A diferença e nós conseguimos identificar, ok? Agora, reflexão do som. Assim como a luz é refletida em um espelho, os sons podem ser refletidos em superfícies duras e lisas, como uma parede, dando um eco. Olha o eco aqui da sala. Oi! Terceiro ano! Olá! Meninas! Meninos! Viram? Conseguiram identificar o eco do que a prof falou? Então, aqui na sala tem eco, porque eu estou sozinha, está fechado, então, certos momentos dá um eco aqui na sala, ok? Então, dá para brincar com eco. Você já chegou assim num lugar e começou a gritar para ouvir o teu som, a tua fala? É interessante, né? Então, esse é o eco. E vocês lembram também do morcego? Que ele trabalha com a ecolocalização? Porque ele reflete bem como se fosse um espelho. Porque a gente olha no espelho, é refletida a nossa imagem. E o morcego, a visão dele é debilitada, é limitada a visão. Então, ele não enxerga tão bem o morcego. Então, o que ele faz? Ele solta um som, emite um som e ele chega até o obstáculo, até a sua presa e bate. Quando bate, digamos, na sua presa ali no obstáculo, volta para ele, emitindo o som, e ele consegue localizar aonde está aquele obstáculo, aquela sua presa,
ok? Então, ele emite o som e volta em forma como se fosse um reflexo, volta para ele. E ele consegue identificar aonde está o determinado, obstáculo, a sua presa, e ele vai até lá, ok? Que interessante essa do morcego, hein? Agora vamos lá para a página 16. Os sons e a audição. Você já estudou como as ondas sonoras são produzidas? Como elas se espalham e quais são suas principais características? A partir de agora, você verá como as ondas sonoras se transformam nos sons que ouvimos, ok? Isso é possível pelo sentido da audição, ok? Lembra que a prof diz a questão da orelha? Aqui a orelha, ela faz a captação do som que entra, ok? E daí conseguimos identificar. Isso é possível pelo sentido da audição, que capta e interpreta os sons. Nossas orelhas são formadas por diferentes estruturas, a quais transformam as vibrações em sinais, que são interpretados pelo cérebro como sons. Então, aqui a orelha, ela faz a captação, adentra lá, e o cérebro, ele vai fazer a transmissão para nós dos sons, identificando que som é esse. Por exemplo, do miado, miau, você vai saber que é um gato, ok? Observe como isso acontece. Então, está ali descrito a número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. As ondas sonoras são captadas pela orelha externa, como a prof falou para vocês. Ela atinge a membrana, o tímpano, fazendo vibrar. O tímpano fica vibrando lá. As vibrações do tímpano passam para 3 pequenos ossos que se movimentam suavemente. As vibrações dos pequenos ossos passam para um líquido que fica dentro de um órgão em um formato espiral. Esse líquido se move e estimula nervos que levam informações ao cérebro. O cérebro interpreta as informações das vibrações como sons. Ok? Pessoal, a prof vai colocar agora um vídeo das vibrações dos sons para vocês assistirem, ok? Preste bastante atenção na explicação do vídeo, tá bom? Assistam e prestem bastante atenção. Som é uma vibração. Quando falamos, as ondas sonoras se propagam pelo ar, fazendo com que as moléculas presentes no ar vibrem. Um som é escutado por quem está ao alcance destas vibrações. Quando uma corda de violão é tocada, ela vibra, oscilando para cima e para baixo para produzir sons. Essa vibração transfere energia para o ar, que também passa a vibrar. Desta forma, o som se desloca através de um meio, por vibração. Sons mais agudos têm mais vibrações por segundo do que sons mais graves. O som da flauta é agudo, enquanto o mugido de uma vaca é grave. Assistiram o vídeo? Esse vídeo veio para enriquecer um pouquinho mais a nossa revisão de ciências. Continuando, lá na página 17, percebendo os sons com o corpo. Então, nós conseguimos também perceber o som através do nosso corpo. Quando nós ouvimos uma música, o nosso corpo já faz o quê? Já é um convite para dança, nós queremos dançar. Então, o nosso corpo também, ele sente os sons, ok? E também vamos falar agora o último tópico sobre poluição sonora. O que é poluição sonora? Você sabe o que é poluição sonora? É muito barulho, ok? Muito barulho. Ele causa o quê em nós e nos animais? Muito estresse, dor de cabeça, ok? Irritação. Porque quando você está estudando, fazendo tarefa de casa, você gosta de realizar a tarefa com a televisão ligada, ouvindo barulho, ou você gosta de estar quieto
se concentrando sem barulho. Eu prefiro sem barulho. Gosto de estar me concentrando. Quando eu estou planejando as aulas, gosto de estar ali no momento quieto. Somente eu, o computador e os livros. Para que eu possa me concentrar e realizar as atividades. Porque o barulho, ele incomoda, ele dá estresse, ele dá dor de cabeça. Vocês não se lembram aqui na sala, quando vocês estavam, tinha crianças falando, sempre tinha alguém que falava, prof, tá me atrapalhando, não consigo fazer a atividade, porque eu não consigo me concentrar. Por quê? Por causa do barulho. O barulho faz com que você perca a concentração, né? Que você tá ali centrada, tentando se realizar as atividades e aquilo vai desvirtuando o barulho, porque você começa a prestar mais atenção no barulho do que no propósito a ser realizado. E muito barulho em excesso, música alta demais, causa o quê? Dor de cabeça, estresse. E essas pessoas que colocam as músicas, né, para o bairro inteiro ouvir, ela não se contenta em somente ela ouvir, ela quer que o bairro inteiro ouça. Às vezes você não quer ouvir aquele tipo de música, mas você é obrigado a ouvir, porque o som está no último volume. Isso é ruim, porque prejudica a nossa saúde auditiva, ok? Isso é ruim. Em questão de televisão, de rádio, em casa, devemos sempre assistir num tom baixo e acostumando a nossa audição, porque cada vez que você for elevando o volume, você sempre terá que estar aumentando o volume, porque a gente, né, fará que há uma necessidade de sempre ouvir mais alto. Por isso que você tem que reeducar a sua audição, ouvir sempre baixo, ok? Tanto música quanto a televisão, o fone de ouvido. Fone de ouvido você pode, né, usar, mas desde que use no volume adequado, não colocar muito alto na orelha, porque isso pode prejudicar a tua saúde auditiva. Bom? Então temos que ter um limite, sempre no volume certo, para não prejudicar a nossa audição, ok? E evitar barulhos, ok? Para também não prejudicar a nossa audição, isso, né, evitando poluição sonora. Quantos carros passam em frente da nossa casa, vendendo sonho, vendendo ovo, vendendo produtos de limpeza, e às vezes o som é muito alto, isso faz mal à nossa audição. Agora imagine o vizinho ouvindo som alto, música alta lá. E aí passa o vendedor de sonho, aí passa o vendedor de produtos de limpeza, aí passa também o carrinho dos churros. É muito barulho, ok? E devemos evitar para não ter estresse e nem dor de cabeça, tá bom? Então evite poluição sonora. Poluição sonora faz mal à nossa saúde auditiva, tá bom? Pessoal, essa foi a revisão de ciências. A prof também deixou atividades para vocês realizarem, tá bom? Então eu vou ler todas as atividades com vocês agora, tá bom? Pessoal, então a questão 1 da revisão para vocês realizarem. O som é responsável pela forma de comunicação mais eficiente que conhecemos. Como ele se comporta? Então, como se comporta a forma de comunicação? Hein? Através do quê? Respondam lá. 2. Como as ondas sonoras são originadas? Também respondam lá. 3. Como chamamos as ondas que se espalham? Pinte a resposta correta. Vibração ou propagação? 4. Coloque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Então, vocês vão ler todas ali e vão colocar F ou V. F de falso e V para verdadeiro, ok? 5. As ondas sonoras são muito, mas muito rápidas. Em um segundo, elas viajam cerca de 340 metros pelo ar. Mas existe algo ainda mais rápido que o som? O que é? O que é mais rápido que o som? Coloquem lá a resposta.
6. Por que no espaço sideral as vibrações do som não se propagam? O que tem no espaço sideral que não deixam, né, o som se propagar, se espalhar? O que há? Por que no espaço não é emitido som? Hein, pessoal? Coloquem lá. 7. Por que vemos o relâmpago primeiro e depois de alguns segundos ouvimos o trovão? Então, primeiro o relâmpago, depois o trovão. Por quê? Expliquem lá para a prof. 8. Já ouvimos falar em onomatopeias, que são palavras que representam sons, sendo muito usadas em tirinhas, como no exemplo a seguir. Então, a prof colocou ali um exemplo de tirinha. Ali o Cebolinha. Letra A. Que onomatopeias aparecem nessa tirinha? B. Quais sons essas onomatopeias representam? Pensa lá. 9. O que significa acústica? Olhem lá na apostila. 10. A intensidade do som é usada para definir o tipo de som. Quais são os? Dá uma olhadinha lá na apostila. 11. O tom é a característica que nos permite diferenciar e classificar um som considerando sua altura. Como podemos defini-lo? Questão 12. Como funciona o timbre? 13. Por que o eco é de fundamental importância para os morcegos? Analise a resposta correta. Então, você vai ler ali e vai analisar a resposta correta e vai fazer um X ou marcar um tracinho. Fica a seu critério daí. 14. Observe a imagem abaixo e descreva a importância do eco para o morcego. Qual é a importância do eco para ele? Então, você vai descrever ali para a prof. 15. Que som podemos identificar nas imagens abaixo? Olha lá, são 4 imagens. Quais são os sons que aparecem ali? Aí a última, o que é poluição sonora? Você também vai descrever ali para a prof. Até a prof colocou ali um homem, uma criança, que está assim, e vários barulhos em volta. Então, o que é poluição sonora? Você vai descrever isso para mim. Então, realizem a revisão, prestem bastante atenção, olhem a apostila, tá? Para responder, e a prof volta fazendo a correção da revisão, tá bom? Turminha, então vamos realizar as correções das atividades que a prof passou para vocês sobre a revisão. A número 1. O som é responsável pela forma de comunicação mais eficiente que conhecemos. Como ele se comporta? Realizaram? Como uma onda. Essa é a resposta correta. 2. Como as ondas sonoras são originadas? Por vibrações. Isso mesmo. 3. Como chamamos as ondas que se espalham? Pinte a resposta correta. As ondas que se espalham. Vibração ou propagação? Propagação. Isso mesmo. 4. Coloque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. A propagação é a transmissão de energia das ondas sonoras. Verdadeiro. A propagação das ondas sonoras pode ser feita em meios líquidos, sólidos e gasosos. Verdadeiro. O violão não consegue propagar a vibração produzindo as ondas sonoras. Será que ele não consegue enviar através das vibrações o som? Falso. Consegue sim. Então, essa é falsa, essa frase. As ondas sonoras chegam até nossas orelhas, onde não percebemos os sons? Será? Será que o som chega, mas eu não consigo perceber o som? Você também não?
Conseguimos sim, então ela está errada, é falsa. Quando as ondas sonoras, as vibrações chegam até nós, podemos ouvir os sons. Verdadeira. 5. As ondas sonoras são muito, mas muito rápidas. Em um segundo, elas viajam cerca de 340 metros pelo ar. Mas existe algo ainda mais rápido que o som. O que é? O que é mais rápido que o som? A luz, isso mesmo. 6. Por que no espaço sideral as vibrações do som não se propagam? Não se espalham. Hein, pessoal? Porque há um espaço vazio onde não existe ar ou outras partículas. Então, há um vazio onde não tem ar e nem partículas. Então, não tem como se propagar, se espalhar e emitir o som, ok? 7. Por que vemos o relâmpago primeiro e depois de alguns segundos ouvimos o trovão? Hein? Há um fenômeno natural que é o raio. Então, tem o raio, tem o relâmpago e o trovão, que é o barulho. O relâmpago é aquela claridade e o trovão o barulho. Então, por que vemos primeiro o relâmpago e depois ouvimos o trovão? Por que os dois não poderiam ser ao mesmo tempo? Hein? Porque o relâmpago é a luz e o trovão é o som. E a luz é mais rápida que o som. Então, o relâmpago sempre virá primeiro. Ok? A questão 8. Já ouvimos falar em onomatopeias, que são palavras que representam sons, sendo muito usadas em tirinhas, como no exemplo a seguir. Olha ali, Cebolinha tá lá, tocando violão e cantarolando. Aí alguém pergunta: Cebolinha, posso usar o seu sapato? Claro, Cascão. Coitado, ele ainda disse que podia. Aí o que aconteceu? Veio o sapato voando para acertar ele, porque eu acho que o batuque não estava legal, né? As vibrações ali não estavam adequadas à orelha do Cascão, segundo, né, o toque que ele estava realizando. Então, o som não estava legal e nem a cantoria dele. Aí o Cascão enviou o sapato para ele. Letra A. Que onomatopeias aparecem nessa tirinha? Que onomatopeias aparecem ali? Hein? O símbolo da música e também ali, ó, do ladinho, tem aquelas como se fosse aspas ali. É o barulho do sapato sendo arremessado, ok? Letra B. Quais sons essas onomatopeias representam? Então, representa o toque do violão, o Cebolinha cantando e o sapato sendo arremessado, tá bom? Então, esses três ali. 9. O que significa acústica? É a ciência que estuda os sons e as características que os tornam diferentes. Então, é a ciência que estuda os sons e as características que o tornam diferente. Essa resposta está lá na apostila, tá bom? Pessoal, presta bem atenção na hora de transcrever, tudo bem? Questão 10. A intensidade do som é usada para definir o tipo de som. Quais são? Então, ela define. Quais são? O som forte e o som fraco, tá bom? O som forte e o som fraco. 11. O tom é a característica que nos permite diferenciar e classificar um som considerando sua altura. Como podemos defini-lo? Há dois modos para definição: em graves e agudos. 12. Como funciona o timbre? Como que funciona? O timbre funciona como uma identidade do som. Então, ele funciona como uma identidade do som, uma forma
única do som, ok? 13. Porque o eco é de fundamental importância para os morcegos. Assinale a resposta correta. Então, por que o eco é muito importante para os morcegos? Como são criaturas com grau de visibilidade limitada, com a visão limitada, eles não enxergam muito bem. Eles conseguem perceber os obstáculos à sua frente, através da emissão de ultrassons. Pode ver, mesmo ele não enxergando, ele não vai dar ali com a cara na árvore ou na parede. Por quê? Porque o som vai e volta e ele sabe aonde está o obstáculo, ok? Essas ondas, ao bater nos obstáculos, voltam e os morcegos conseguem perceber a que distância se encontram dos obstáculos. É verdadeiro? Hein? Eu vou marcar ali, porque ela está correta. Agora eu vou ler a segunda. Como são criaturas que possuem uma excelente visão? Opa! Elas têm uma excelente visão, elas enxergam muito bem? Não, os morcegos não enxergam muito bem. Consegue perceber sua presa a longa distância, hipnotizando assim a presa e a deixando sem a ação para fugir. Não, está errado, então não vou assinalar. 14. Observe a imagem abaixo e descreva a importância do eco para um morcego. Então, olhem ali. Qual é a importância do eco para ele? Hein? Os morcegos utilizam a ecolocalização para se orientar e encontrar suas presas. O morcego emite sons que são refletidos no corpo da presa e voltam para ele, assim identificando onde a presa está. Ele utiliza como se nós utilizássemos o espelho para refletir a nossa imagem. Então, ele emite sons muito agudos, vai e volta refletido a ele. Ele consegue identificar onde está a presa e também os obstáculos. Assim, ele não consegue pegar a sua presa e não ficar nos obstáculos, ok? Então, a importância do eco para ele, porque ele utiliza a reflexão do eco e isso auxilia a vida dele, ok? Então, ali, 15. Que som podemos identificar nas imagens abaixo? Olhem ali, o primeiro, chuva. Aí a prof colocou canto do passarinho, música no rádio e toque de campainha. 16. O que é poluição sonora? O que é poluição sonora? São barulhos excessivos e altos, como música muito alta, gritos, um monte de gente falando tudo junto, que você daí não entende, só fica aquele barulho, aquele eco, buzinas, ok? Carros anunciando propagandas na rua, naquele volume alto. Então, isso é poluição sonora, ok? Então, essas são as atividades da revisão que realizamos hoje, bom? Até a próxima aula. Tchauzinho!